Pedro Caixinha será o novo técnico do Santos para 2025? Vamos discutir essa possibilidade, falar sobre as informações que estão surgindo sobre o nome de Pedro Caixinha, ex-treinador do Red Bull Bragantino. Mas antes disso, a gente precisa falar sobre Carille, que é o treinador do Santos. Até onde a gente sabe, ainda não foi informado se fica ou se sai, com a tendência, é claro, de saída para a próxima temporada. O Santos ainda deve sentar para conversar com o Carille. Era uma reunião que estava prevista para o jogo, depois do jogo, né, contra o CRB, mas é aquilo, com essa informação rodando por aí sobre Pedro Caixinha, talvez Marcelo Teixeira, né, convide o Carille para conversar, para colocar todos os pingos nos is e definir essa saída do Santos, se o Santos vai ter uma rescisão amigável, se vai ter que pagar a multa, como que vai ser toda essa história envolvendo o Fábio Carille. Inclusive, Carille deixou bem claro, né, depois daquele jogo contra o Coxa, que confirmou o acesso do Santos para a Série A do Campeonato Brasileiro, que o planejamento do Santos estava atrasado. Aí o Marcelo Teixeira deu aquela risadinha, falou que o planejamento estava tudo ok, estava fluindo, né, conforme deveria estar fluindo. Depois tivemos informação de Gabigol, ou seja, parece que Carille não está dentro do planejamento do Santos para 2025. E óbvio, com essa questão de Pedro Caixinha, isso aumenta ainda mais. Mas vamos à matéria do Diário do Peixe, que trouxe também essa informação desse sinal positivo que o Pedro Caixinha e sua comissão técnica deram para o Santos. Então a matéria fala o seguinte: o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, sentou com a comissão técnica de Pedro Caixinha em reunião realizada na capital paulista e obteve sinal positivo para participarem do projeto do Santos em 2025. Além do Caixinha, tem mais outros dois auxiliares, né? De acordo com o jornalista Sérgio Loredo, José Belman já pediu a transferência do filho de uma escola de Bragança Paulista para a cidade de Santos. Sérgio Loredo, que é o jornalista que falou, né, em primeira mão sobre essa possibilidade do Caixinha no Santos, trouxe que o José Belman, que é um dos auxiliares do Pedro Caixinha, já está mudando ali de escola o filho dele. E para chegar nesse nível é porque está muito bem encaminhado, né? Ou o José Belman, né, atropelou alguns passos, mas eu fico com a informação, né, e com a ideia de que as conversas estão pelo menos fluindo a ponto de você pensar, meu filho precisa de uma nova escola, vou matriculá-lo, vou pedir a transferência, né, para outro local. Enfim. Mas a matéria segue falando o seguinte: após a decisão sobre a possível conquista, né, contra o CRB, o Peixe tenta encontrar a melhor forma de quebrar o vínculo com o Carille diante da cláusula de renovação automática e premiação pela volta à elite do futebol brasileiro. Visando 2025, Marcelo Teixeira gostaria de contar com Jorge Sampaoli no comando. No entanto, demorou para garantir a vaga na Série A e o Santos teve cautela no sentido financeiro de uma promessa ao treinador. Sem uma proposta oficial na mesa, a diretoria viu o argentino fechar com Rennes da França e frustrar os planos. A cúpula santista teve como plano B Antônio Oliveira e Pedro Caixinha. O coordenador Alexandre Galo não deve seguir do clube e não está fazendo parte do planejamento de 2025. Uma lista de possíveis reforços levantados por ele foi recusada pelo presidente Marcelo Teixeira, que tem tomado a frente das negociações. Só para falar sobre Alexandre Galo também, porque tem ligação na definição de treinador, o Galo teria indicado o nome do Antônio Oliveira. Então, os nomes, né, que conversaram com o Santos, estava na lista do Santos, topo era o Sampaoli, que era o desejo do Marcelo Teixeira. Não deu certo. O Cuca estava conversando, do nada o Cuca pulou fora. E aí, Antônio Oliveira e o Caixinha. O Caixinha já tinha sido elogiado pelo Marcelo Teixeira ainda na época da campanha dele, quando ele estava concorrendo à presidência do Santos, que era um treinador, né, que ele gostava do estilo de jogo e tal. Então, né, as informações vão se encaixando. Agora, o estilo de jogo de Pedro Caixinha. É um estilo de jogo que eu acho que me agrada bem mais ao do Fábio Carille, que é o atual treinador.
Também gosto mais do Pedro Caixinha do que o Cuca. Acho que é um treinador mais moderno, vamos dizer assim, mais estudioso no sentido de buscar variações táticas, né? Se adequar melhor a algumas situações que nós temos hoje, né? No futebol moderno, vamos utilizar assim. É um treinador que, apesar de eu entender que é mais estudioso, digamos assim, foi bem no Red Bull Bragantino, no seu primeiro ano. Nesse segundo ano não foi bem, só que a gente também tem que contextualizar algumas coisas. O primeiro ano do Red Bull Bragantino era um time bem melhor. Tinha jogadores que foram importantes, eram pilares da equipe do Red Bull Bragantino. Quando ele perde esses pilares, né, como Léo Ortiz, perde Elinho principalmente, porque o Caixinha gosta de utilizar bastante os seus pontas, laterais também, né, são laterais que às vezes avançam bastante, são mais ofensivos. Então, quando você perde alguns pilares do seu time e não tem uma peça de reposição, é complicado. E foi complicado para o Red Bull Bragantino, né? Então acho que foi um conjunto de coisas assim. Talvez o Caixinha não conseguiu se adaptar ao que tinha à disposição no elenco e também a parte do Red Bull Bragantino que perdeu jogadores importantes e não conseguiu repor, né, a altura. Mas o estilo de jogo do Caixinha, acho que se o Santos tiver um projeto para 2025 e a gente não sabe quais são os jogadores para 2025 que o Santos vai ter, mas se tiver um projeto bacana, com jogadores, né, que assumam a responsabilidade também, pode ser que dê certo. É muito difícil a gente cravar que um técnico vai dar certo ou errado, né? É muito no campo das hipóteses aqui. Mas é um treinador que tem algumas ideias que me agradam, como a questão de marcação, né, com a pressão alta. É um time que joga de uma forma mais vertical, joga bastante em transição, então com alguns toques já está na cara do gol. Uma bola longa, né, que dá aquela acertada, você já consegue se livrar de marcadores e também já enfia algum jogador na cara do gol. É um time que joga com todo mundo ali próximo, né, de uma forma mais compactada, e isso é bom de forma ofensiva, isso é bom de forma defensiva. Também gosta de explorar a bola parada. Enfim, tem alguns pontos que me agradam na ideia Pedro Caixinha. Repito, só ele também não faz milagre, né? Não acho que é um treinador no nível de que pega um elenco ruim e transforma da água para o vinho. Por isso que eu falo, é um treinador que, com um time bom, acho que pode fazer um trabalho interessante. Então, vai precisar, caso se confirme o Pedro Caixinha, desses dois lados. Tanto o lado do Santos, tendo um projeto esportivo, como também o lado, né, do treinador, que precisa ter um time que ele faça jogar bola. Vamos acompanhar essa movimentação e qualquer novidade, se avançou, se esfriou, a gente traz por aqui. Mas a informação é de que Santos negocia com Pedro Caixinha, inclusive o auxiliar dele teria já procurado escola para o filho dele em Santos. Me fala aqui nos comentários se você gosta desse nome, se você gostaria de outro treinador. Enfim, quero saber a sua opinião. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.